Bom dia, queridos irmãos, irmãs, a graça e a paz de Cristo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Mais uma celebração, a mais um domingo, mais uma manhã, onde estamos aqui juntos para cultuar e exaltar o nome do Senhor. Conforme foi anunciado, irmãos, e divulgado, nós estamos hoje abrindo uma nova série de mensagens que tem como tema, como vocês podem perceber, no banner aqui atrás e também no seu esboço, que tem como tema Bom Dia Espírito Santo, onde nós estaremos caminhando durante esse mês e também o mês que vem, ministrando mensagens e refletindo a partir do Espírito Santo. Então, é uma série de mensagens que nós nos programamos para fazer nesse tempo e que nós esperamos que seja bênção na sua vida. Eu queria nesse momento orar mais uma vez com os irmãos, entregar esta série de mensagens ao Senhor, pedindo a Ele para que através do seu Santo Espírito Ele possa ministrar em nossas vidas, trazer ensinamento, conhecimento à luz da sua palavra, para que possamos aprender mais e aprendendo mais, podermos entender determinadas coisas, colocando em prática na nossa vida. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Nós, nessa manhã deste domingo, ao abrirmos, Deus, uma série de mensagens, onde nós iremos olhar para a Tua palavra e buscar aprender sobre o Espírito Santo. Nós pedimos, Pai, que não seja outro a ministrar isso em nossas vidas, a não ser o Teu Santo Espírito. Que haja um derramar da Tua glória sobre nós, que haja um entendimento sobre nós e que possamos, Pai, aprender mais da Tua palavra. Abençoe cada vida, cada família aqui representada. Abençoe a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. É muito importante, quero fazer isso nesse momento, até uma vez que as mensagens nossas são gravadas e ficam no nosso canal no YouTube. Esta série de mensagens, irmãos, eu quero dar o crédito a esta série, à igreja que criou esta série, que não fui eu, não é esta igreja. Tá? Esta série de mensagens é uma série de mensagens criada pela primeira igreja batista em São José dos Campos, hoje igreja da cidade. Ela é criada, já é uma série antiga, tem aproximadamente 7 anos já de criação. Então ela é criada nesta igreja. Então é a partir desta série que nós estamos trazendo a contextualização para a nossa comunidade eclesiástica e estamos pegando a ideia desta série e montando uma série de mensagens para nós, tá? Mas a base, a raiz, a motivação, quero dar o crédito aqui à Igreja Batista, primeira Igreja Batista em São José dos Campos, Igreja da cidade em São José dos Campos, que através desse trabalho abençoou tantas outras igrejas e também estará nos abençoando. Então quero deixar isso registrado aqui, para que você saiba de onde vem a ideia desta série de mensagens. Por que, irmãos, bom dia Espírito Santo? Por quê? Não sei se você já parou para se perguntar. Por que bom dia Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, irmãos, o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Deus que habita em nós. E habitando em nós, nos convida ao relacionamento com Ele. Então o Espírito Santo, irmão, nós vamos ver aqui no decorrer desta série, inclusive hoje, que Ele é uma pessoa e nós somos convidados a nos relacionarmos com Ele. Você se relaciona com o Espírito Santo de Deus que habita em você? Você ouve a voz desse Espírito Santo que fala com você? Você fala com esse Espírito que habita em você? Você, por exemplo, já deu um bom dia para o Espírito Santo hoje? Pode parecer um pouco esquisito, mas não tem nenhuma heresia nisso, porque Ele é uma pessoa, Ele se relaciona conosco. Se você não fez, quero te convidar a fazer agora. Vamos dizer juntos, bom dia Espírito Santo.
bom dia, Espírito Santo. Entenda que ao dizer bom dia, Espírito Santo, você está muito mais do que falando o nome desta série, você está dando bom dia à pessoa do Espírito Santo que habita em você e se relaciona com você. Quero te convidar também a dizer nessa manhã, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Vamos dizer isso? Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Irmãos, serão algumas mensagens, será uma caminhada que nós faremos sempre aos domingos pela manhã. Esta série não vai ser pregada aos domingos à noite, esta série não vai ser pregada às quintas-feiras, será pregada sempre aos domingos pela manhã e será uma caminhada que vamos iniciar hoje. E hoje, logicamente, se der tempo, tá, corre um risco dessa mensagem de hoje ser pregada em 2 domingos, tá? Já adianto para você. Mas se der tempo, nós vamos pregar hoje sobre o tema A Pessoa e a Obra do Espírito Santo. É o tema que está aí no seu esboço. Então a nossa mensagem nessa manhã, ela estará dividida em 2 partes. A primeira dela nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos apresentar o Espírito Santo, dar algumas definições bíblicas do Espírito Santo. E na segunda parte da nossa mensagem, nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. E eu espero que você receba com alegria essa palavra. Importante dizer também, irmãos, faço questão de explicar isso, até para que você entenda a caminhada que vamos fazer. Esta primeira parte da nossa mensagem, que é quando vamos definir algo sobre o Espírito Santo, falar da pessoa do Espírito Santo, ela não vai ter tantas aplicações práticas para a nossa vida, quanto as que faremos a partir da segunda parte desta mensagem e das outras que virão nos próximos domingos, ok? Só para que você entenda, essa primeira parte da mensagem de hoje pela manhã será uma parte mais de estudo, entendimento, conhecimento, para que a partir disso possamos trazer aplicações práticas para a nossa vida. E eu quero caminhar com você nessa manhã. Irmão, seja ruá no hebraico, pneuma no grego ou espíritos no latim, o conhecimento sobre o Espírito Santo de Deus, ele precisa ser muito mais do que teórico na nossa vida, ele precisa ser um conhecimento muito mais do que linguístico na nossa vida. O conhecimento que nós temos com o Espírito Santo, ele precisa ser um conhecimento prático, ou seja, nós somos convidados a termos uma relação, desenvolvermos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ficou claro isso? É muito mais do que o conhecimento teológico, irmãos. É muito mais do que o conhecimento linguístico. É muito mais do que o conhecimento teórico. Nós somos convidados a nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Uma outra palavra também que você vai encontrar no texto bíblico, além das palavras que eu já disse, ruá, pneuma, tá? Nós vamos encontrar também a palavra parácletos, que é traduzida no grego como consolador. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então essas são as palavras originais que você vai encontrar no texto bíblico, na Escritura Sagrada, referindo-se ao Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos definir um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus, nós vamos apresentar e falar um pouco mais do Espírito Santo de Deus. Então essa é a primeira parte da nossa mensagem, quando nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, queridos, ao definir o Espírito Santo, você pode completar já no seu esboço, é importante que você entenda e não tenha nenhuma dúvida sobre isso, de que o Espírito Santo é Deus. Você pode preencher isso no seu esboço. O Espírito Santo é Deus. Quero inicialmente usar o mesmo texto que nós já lemos aqui, João 14, versículos 16 e 17. Vamos ler juntos dessa vez? Vamos lá. E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Preste atenção nesse versículo, te convido a olhar para o multimídia. Você vai ver que eu destaquei ali a expressão outro Consolador. Por que eu fiz isso? Preste atenção. Essa palavra outro que você encontra ali, no grego, irmãos, ela é a palavra allos. E a palavra allos no grego significa um outro do mesmo tipo. Então, quando a palavra de Deus vai dizendo, eu rogarei ao Pai, quando Jesus vai dizendo, entenda, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o que Jesus está dizendo, irmãos? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro que não sou eu, mas é do mesmo tipo. Um outro do mesmo tipo. Quem está dizendo essas palavras é Jesus. Se nós cremos pela fé cristã que Jesus Cristo é Deus, e Ele está dizendo que irá enviar, que o Pai irá enviar um outro Consolador do mesmo tipo que Ele, o Espírito Santo, biblicamente, é comprovado que Ele é Deus. Tá? Então, o Espírito Santo é Deus, eu sei que você não tem dúvida disso, mas estamos trazendo esse conceito para que você entenda que Ele é Deus. A palavra, irmãos, halos, por exemplo, é diferente da palavra grega héteros, que significa um outro de um tipo diferente. Então a palavra de Deus diz, através das palavras do Senhor Jesus, o Pai irá enviar um outro Consolador, alguém do mesmo tipo. A Trindade, queridos, é um dos conceitos da fé cristã, tá? Que nós cremos nisso, que nós entendemos isso. Então lá em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vamos ver no momento que evidencia a manifestação da Trindade, que é o batismo de Jesus. Nós vamos ver escrito em Mateus 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é meu Filho amado em quem me agrado. O que é que nós temos aqui, irmãos? Nós temos uma manifestação da Trindade. Nós temos Jesus Cristo, o Filho, sendo batizado. Nós temos Deus, o Pai, dizendo a respeito do Filho, este é o meu Filho amado. E nós temos o Espírito Santo se fazendo presente e se manifestando. Uma manifestação da Trindade no texto bíblico. Mateus capítulo 28, 19 e 20, quando fala da grande comissão, a palavra de Deus vai dizendo, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É uma ordenança que nós, por exemplo, cumprimos no batismo. Quando vamos batizar alguém, né, vocês ouvem o pastor dizendo, eu te batizo, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque nós cremos na fé cristã, no conceito da Trindade. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo é Deus, nós cremos nisso. Irmãos, ele está presente na Bíblia desde o Gênesis. Embora você vai ver a expressão Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito de Deus, irmãos, ele está presente na Bíblia desde o Gênesis. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós encontramos o Espírito de Deus se movendo sobre as águas, e o texto bíblico vai dizendo, e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele é Deus, ele estava presente desde a criação dos tempos, ele está presente em toda a Bíblia, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é Deus. Segundo lugar, irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Além do Espírito Santo ser Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. A teologia sistemática, que é uma
área da teologia, que, como a própria palavra diz, ela busca organizar, sistematizar a fé cristã. Então, o que a teologia sistemática faz? Ela olha para as Escrituras, ela olha para a revelação, ela olha para todo o ramo da teologia e busca organizar isso. E ao organizar, ao sistematizar isso, a teologia sistemática, irmãos, vai dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Por que a teologia sistemática diz isso? Porque ela entende, irmãos, que o ser pessoa é uma definição daquele ou daquela que pode relacionar coisas pessoais e relacionais. Então, uma pessoa para ser considerada uma pessoa, ela precisa falar, pensar, agir e sentir. E a teologia sistemática, ao olhar para a Escritura e para o Espírito Santo, ela vai dizer que o Espírito Santo faz tudo isso. Logo, se ele faz tudo isso, ele é uma pessoa. Então, esse conceito, o Espírito Santo é uma pessoa, e por ser uma pessoa convidada a nos relacionarmos com ele, isso é algo feito pela teologia sistemática. Então, em primeiro lugar, para conceituar o Espírito Santo de Deus como pessoa, você pode preencher no seu esboço. O Espírito Santo, nós vemos na Escritura, que ele ensina e faz lembrar. O Espírito Santo é alguém que ensina e que faz lembrar. E o texto bíblico em João capítulo 14, versículo 26, vai dizendo: mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, esse texto aqui, irmãos, Jesus está prometendo o Espírito Santo e dizendo que o Espírito Santo ensina e faz lembrar. Aqui dá para a gente fazer uma aplicação prática e trazer isso aqui de forma mais clara para o nosso entendimento. Quando nós nos reunimos aqui, irmãos, nós nos reunimos debaixo de alguns entendimentos, de alguns princípios. Não é verdade? Nós não nos reunimos aqui simplesmente para nos reunir. Nós temos alguns entendimentos que nos fazem estar aqui. E nesse momento, é esse entendimento que faz com que os irmãos se assentem para receber a palavra e que eu esteja aqui compartilhando a palavra. Ok? E qual é o entendimento que nos guia aqui, irmãos? De que ao pregarmos a palavra de Deus, ao lermos a palavra de Deus e compartilharmos ela, quem move, quem direciona essa palavra em nós é o Espírito e não o pregador. Correto? Nós não temos esse entendimento. Nós não temos o entendimento de fé que um pregador, quando ele lê a palavra e ele prega, ele está sendo um porta-voz, ele está sendo um carteiro, um mensageiro, mas quem está trazendo essa palavra é o Espírito Santo. Nós não cremos nisso. Então, o Espírito Santo, irmãos, ensina. Por mais que seja por intermédio do pregador, por mais que seja por intermédio do homem, é ele que ensina. E ao mesmo processo que ele ensina, ele também faz lembrar. Isso acontece ou não na vida dos irmãos? Porque uma vez que o Espírito Santo nos ensinou, ainda que seja por intermédio de um homem, por intermédio de um pastor, por intermédio de alguém, é esse mesmo Espírito Santo, irmãos, que pega aquilo que ele nos ensinou e nos faz lembrar no momento que precisamos. Porque é ele, irmãos, que traz na nossa memória, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, um alerta, uma lembrança daquilo que ele já ensinou e ministrou em nossas vidas. São nos momentos, por exemplo, irmãos, que somos tentados, são nos momentos, irmãos, que estamos talvez sujeitos à carne, sujeitos a tendências pecaminosas, que o Espírito Santo de Deus pega aquilo que ele já ensinou, que ele já ministrou no nosso coração e nos lembra. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, quando ele já fazia uma promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele em primeiro lugar lhes ensinará. E ao lhes ensinar, ele lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Então, queridos, que você, em primeiro lugar,
receba o ensinamento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas em segundo lugar, nos momentos cruciais, nos momentos decisivos da sua vida, que ao ser lembrado pelo Espírito Santo daquilo que Ele já ministrou na sua vida, que você procure ver uma vida que agrade a Ele. Não fica só aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, também vai atestando isso. Delas também falamos, vai dizendo o texto, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, Paulo está escrevendo aos Coríntios, falando contra a sabedoria deste mundo e falando de uma sabedoria que vem do Espírito Santo. Em segundo lugar, irmãos, porque o Espírito Santo é considerado uma pessoa, porque além dele ensinar e fazer lembrar, o Espírito Santo de Deus fala. Antes de irmos para o texto bíblico, fala ou não, irmãos? Glórias a Deus, Ele fala conosco, Ele fala com você. Olha, se você é um crente em Cristo Jesus, se você um dia entregou sua vida a Cristo, você creu na mensagem do Evangelho, você recebeu o Espírito Santo de Deus fala com você. E você não precisa só, não que Ele não possa falar por intermédio de alguém. Olha, você não precisa, grave isso, só que o Espírito Santo de Deus fale por intermédio do pastor na sua vida. Você não precisa só que o Espírito Santo de Deus use alguém para falar com você. Ele fala diretamente com você. Ele fala através da palavra dEle. Ele fala no relacionamento que você tem com Ele, nos momentos que você precisa tomar decisões, que você está diante de situações que você precisa ouvir a voz de Deus. Você é capaz de ouvir a voz de Deus, e você é capaz de ouvir a voz de Deus pela atuação do Espírito Santo de Deus, que Ele é uma pessoa, Ele se relaciona com você e Ele fala com você. Vamos atestar isso no texto bíblico, para que fique bem embasado isso que estamos falando. Atos capítulo 8, versículos de 27 a 29. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Presta atenção no texto. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. O que está acontecendo aqui, irmãos? Tem um gentio, alguém que não é judeu, lendo as Escrituras, lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo de Deus pega Filipe e fala com Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Vamos continuar, daqui a pouco vamos falar um pouco mais. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, presta atenção no texto. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarcas, e Saulo. Presta atenção agora no texto. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então o que o texto está dizendo? A igreja adorava ao Senhor, a igreja jejuava, a igreja orava, e enquanto a igreja fazia isso, o Espírito Santo de Deus fala com a igreja, e falando com a igreja, direciona a igreja a separar Barnabé e Saulo para enviar para a obra missionária. Irmãos, quantas vezes vocês já viram, seja o pastor Ismael ou tantos outros pastores chegando aqui para pregar, e ao pregar, explicar como que surgiu essa mensagem. E você vai ouvir muito, irmãos. Essa semana eu estava em tal lugar e o Espírito Santo de Deus falou comigo a partir desse texto. O Espírito Santo de Deus falou comigo a partir dessa frase. O Espírito Santo de Deus falou comigo a partir dessa música. O Espírito Santo de Deus falou comigo e me direcionou a preparar essa palavra e trazer essa palavra para a igreja. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus fala.
Olha, você, quando estiver nos momentos que você mais precisa ouvir a voz de Deus, você é um crente em Cristo Jesus, meu irmão, busca ouvir a voz de Deus. Peça para que Deus fale com você, peça para que Deus mostre na sua palavra, ou use alguém como intermédio, um pregador, uma mensagem, uma canção, porque o Espírito Santo de Deus fala, porque Ele é uma pessoa. Em terceiro lugar, além dele ensinar e fazer lembrar, além dele falar, irmãos, o Espírito Santo toma decisões. E nós vamos validar isso também no texto bíblico. Atos vai ser muito exemplo para nós, irmãos, para falarmos do Espírito Santo, tá ok? E lá no capítulo 15, quando houve a necessidade de um concílio para tratar a respeito da circuncisão dos gentios, vai dizendo o texto: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Presta atenção para você ver que interessante que é isso aqui. E quanto que isso traz de aplicação para nós? Há um concílio em Jerusalém, porque há uma discussão a respeito dos gentios convertidos ao judaísmo, convertidos ao cristianismo, onde os judeus queriam impor a exigência da circuncisão como quesito de salvação. Então é como se eles estivessem dizendo, não basta apenas crer em Jesus, é preciso crer e circuncidar. E eles estão discutindo isso. E eles chegam a um parecer, o parecer é que não iriam exigir dos gentios a circuncisão. E eles escrevem uma carta à igreja de Antioquia para dar esse parecer. Mas quando eles escrevem a carta, olha como que está essa expressão no versículo que lemos. E eu quero aplicar sobre isso algo para nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então o que a igreja está dizendo, irmãos, nessa carta? A decisão que nós tomamos é uma decisão alinhada com a vontade do Espírito Santo de Deus. E nós estamos dizendo que nós chegamos a essa decisão porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A gente tem um peso, irmãos, uma responsabilidade muito grande em nós como igreja, a despeito de qualquer decisão que tomamos. É que a decisão que venhamos tomar, antes de ser uma decisão nossa, perceba que primeiro no texto vem o Espírito Santo, primeiro não vem a igreja. Percebem isso no texto? Não é pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, é pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Porque a igreja, irmãos, ao tomar qualquer decisão que esteja nas suas mãos para tomar, ela precisa primeiro entender qual é a decisão do Espírito Santo de Deus a despeito daquilo. Para que quando ela venha tomar a decisão ou comunicar a respeito do que ela decidiu, ela possa dizer, essa é uma decisão que pareceu bem ao Espírito Santo. E porque pareceu bem a Ele, também parece a nós. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para tomar decisões a partir do Espírito Santo de Deus. Isso traz para nós como necessidade, irmãos, a pergunta de refletirmos se temos tomado decisões, que em primeiro lugar são decisões do Espírito Santo de Deus, para que em segundo lugar também sejam as nossas, porque o Espírito Santo toma decisões. Quarto lugar, irmãos, porque Ele é uma pessoa, o Espírito Santo pode se entristecer. Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo escrevendo a carta aos Efésios, vamos ler juntos? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmãos, nossos pecados, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes podem entristecer
o Espírito Santo de Deus. Separei aqui, não está no seu esboço, você anota se você achar necessário. Separei aqui, irmãos, 3 formas em que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é uma pessoa, porque Ele se relaciona conosco, porque aquilo que fazemos, pensamos, agimos, pode agradá-lo ou também pode entristecê-lo. E uma das formas que nós podemos entristecer o Espírito Santo é com a inutilidade dos nossos pensamentos. Pregamos uma série de mensagens aqui sobre pecados, não sei se você vai lembrar. E um dos temas era que nós falávamos sobre pecados de pensamentos. Não sei se quantos lembram disso. Foi uma mensagem só falando de pecados de pensamentos. Por quê, irmãos? Porque aquilo que nós pensamos pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Aquilo que é reproduzido na nossa mente, ainda que não gere ação, além de ser pecado, pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, por exemplo, vai dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a inutilidade. Por que Paulo está escrevendo aos Romanos? Não se conformem com este mundo, mas se transformem por o quê, irmãos? Pela renovação da sua mente. Porque num processo, irmãos, de conversão, quando passamos pela regeneração, num processo de santificação, acontece o que conosco, irmãos? Renovação da nossa mente, renovação do nosso entendimento. Olha, aquela pessoa que é uma nova criatura em Cristo, presta atenção nisso, ela não é uma nova criatura só porque faz coisas diferentes daquilo que fazia. Ela também é uma nova criatura por pensar de maneira diferente da forma que pensava. Porque há transformação na sua mente, há renovação de entendimento na sua mente, há mudança na sua mente. Então a sua mente, os seus pensamentos, pode agradar ou entristecer ao Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, pela forma com que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, através da nossa ignorância. Através da nossa ignorância. Ignorância não só no pensar, mas sobretudo no agir. É quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele se relaciona com você. É quando você conhece a palavra dele, presta atenção. É quando ele fala com você e ainda assim você age com ignorância. Tem um texto clássico, todos nós conhecemos, parábola do construtor prudente e do insensato. Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Esse texto é um ótimo exemplo, irmãos, para atestar o que é entristecer o Espírito Santo através da ignorância. Porque qual é o contexto, irmãos, desse texto aqui? Quando Jesus diz essa palavra, ele está dizendo isso por quê? Porque ele está vendo na multidão um grande número de pessoas que estava escutando o que ele estava dizendo, mas só escutavam e não faziam de acordo com o que escutava. Então ele traça um paralelo. Presta atenção, antes do Senhor Jesus querer apresentar um construtor prudente e um insensato, ele está apresentando quem ouve e apenas ouve, e quem ouve pratica. Isso está no texto. Então Jesus está dizendo e está fazendo diferenciação em quem apenas ouve e em quem ouve e pratica. E ele vai dizendo que aquele que apenas ouve é o ignorante, é o que entristece. Você está entendendo a palavra? Você está entendendo o recado? Só ouvir, irmão, a palavra de Deus que é pregada semanalmente ou quase diariamente para você e não fazer nada a despeito dela significa entristecer o Espírito Santo de Deus com a sua ignorância. Porque não está lhe faltando ensinamento, não está lhe faltando ensino, não está lhe faltando exortação, não está lhe faltando repreensão. E o que falta para você agradar o Espírito Santo? Falta só você obedecer, só que você não faz, então você desagrada ele pela sua ignorância.
E aí ele compara quem apenas ouve com quem ouve e pratica. Ele diz, quem apenas ouve é um insensato. Porque ouviu o que deveria fazer. Em outras palavras, o que está por detrás aqui? Entenda, né? Imaginando o texto. Ele ouviu que não se deve construir a casa na areia. Então, trazendo para o nosso contexto, olha, ele passou dominicalmente aqui na igreja, e o pastor pregou, meu irmão, não construa a sua casa na areia, porque se você construir a sua casa na areia, grande vai ser a sua queda. Ele ouviu, mas quando ele cruzou essa porta, na primeira oportunidade que ele teve, o que ele fez? Ele construiu a casa na areia. Ignorância. Entristecer o Espírito Santo de Deus pela nossa ignorância. Terceiro motivo pelo qual podemos entristecer o Espírito Santo de Deus: o endurecimento do nosso coração. E o salmista lá no Salmo 51, versículo 10 vai dizendo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Quem é o autor desse salmo, irmãos? Davi. Em que momento? O momento que ele havia, irmãos, pintado e bordado, e para querer se enganar, trouxe mentiras como verdade para a sua vida, endureceu o seu coração e ficou ali na dele, como se nada tivesse acontecido, até que Deus tem que enviar um profeta para poder acusá-lo e confrontá-lo do seu pecado, para ele cair em si, quebrantar o seu coração e poder dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Tem uma canção, né, que diz isso. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e nunca mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. E tem uma linda canção sobre esse salmo. Por quê, irmãos? Porque quando a gente endurece o nosso coração, a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Como que a gente endurece nosso coração, irmãos? Quando a gente está ouvindo, acabamos de dizer que o Espírito Santo de Deus fala. Quando a gente está ouvindo o Espírito Santo de Deus falar, e está espiritualmente, ainda que não fisicamente, e está espiritualmente fazendo o quê? Eu não quero ouvir o que você está falando. Eu sei que é você que está falando, mas eu vou fingir que não estou ouvindo. E aí acontece aquelas coisas que tem que ser muito descrente para não entender como sobrenatural, né, irmãos? Você passa a semana inteira envolvido numa causa que só você e Deus sabe. Seja familiar, seja pessoal, seja relacional, seja conjugal, só você e Deus sabe. E você está ali errando. Aí você entra numa igreja, você senta num banco e vem a palavra de Deus e ela prega exatamente para você. E ela diz o que você tem que fazer. Se você tem que perdoar, ela diz que você tem que perdoar. Se você está errado, ela coloca o dedo na sua cara e diz: você está errado. E aí às vezes a gente faz o quê? Endurece o coração. O Espírito Santo de Deus está falando, o Espírito Santo de Deus está ministrando, o Espírito de Deus está mostrando, e a gente está endurecendo o nosso coração, e a gente está entristecendo o Espírito Santo de Deus com isso. Voltando para o assunto dele ser uma pessoa, irmãos, em último lugar, por que ele é uma pessoa? Além de tudo que já falamos, porque ele nos assiste, e ele intercede por nós. E Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 vai dizendo: da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aí a gente vai se remeter para que momento da nossa vida, irmãos?
aquele momento que a gente está abatido, aquele momento que a gente talvez esteja experimentando um luto, aquele momento que a gente precisa de consolo. E aí nós sentimos, irmão, de forma clara, o Espírito Santo de Deus nos consolando, o Espírito Santo de Deus nos assistindo. E aí o texto bíblico ainda vai dizer que Ele intercede por nós. E é por isso, irmãos, que a teologia sistemática vai dizer: o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E ele foi disponibilizado por Deus na sua vida para que você se relacione com Ele, porque Ele é uma pessoa. Amém, irmãos? Terceiro lugar, terceira parte da nossa mensagem. A gente vai também, ao apresentar e ao conceituar o Espírito Santo, irmãos, a gente também precisa dizer que o Espírito Santo de Deus possui algumas simbologias. A Bíblia, irmãos, presta atenção nisso, é importante, não que os outros temas não tenham sido, mas esse também é. A Bíblia tem simbologias, tá bom, irmãos? A Bíblia tem simbologias. Tipologias é uma outra palavra que você também vai ouvir na teologia, tipologias. É lógico que às vezes a gente vê alguns exageros nisso. Eu estava conversando essa semana com a Lívia sobre um pregador, que ele prega fazendo muita simbologia, mas ele vai lá no extremo do exagero, sabe? Ele faz umas simbologias, irmãos, que você olha e fala, não tem nada a ver, sabe? Aquele negócio que ele vai tentando encaixar, montar um quebra-cabeça, poder chegar e falar, é isso. Aí você fala, está forçando demais. Irmãos, entendem o que eu quero dizer? Tem simbologia que está forçando, irmãos, demais. Mas a Bíblia tem simbologias, tá bom? E não são poucas, não. E quando a gente pensa no Espírito Santo, e queremos aqui definir o Espírito Santo, ele possui algumas simbologias. Eu quero apresentar 5 simbologias do Espírito Santo nessa manhã. O Espírito Santo, irmãos, é apresentado na Bíblia como pomba. A pomba é uma das simbologias do Espírito Santo. Você pode olhar aqui na arte, que você vai perceber que tem uma pomba em volta da palavra bom dia, Espírito Santo. E João capítulo 1, versículo 32, vai dizendo, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre eles. Mateus capítulo 10, versículo 16, podemos também usar nessa aplicação. Já preguei sobre esse versículo, diz, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, você vai se lembrar que tem um episódio que lá no finalzinho do dilúvio, Moisés, olha, eu falando que Moisés construiu a arca. Lá no finalzinho do dilúvio, a gente vai ver que Noé, ele solta uma pomba. E a forma que essa pomba se comporta, irmãos, também serve para a gente fazer uma simbologia com o Espírito Santo. Com paciência, acompanhem comigo mais um texto, a gente vai ler muito a Bíblia, irmãos. Gênesis capítulo 8, versículos de 6 a 12.